Pessoal, me chamo Pedro, sou estudante de ensino médio, estou aqui para fazer uma questão da prova do Enem 2025. Vamos resolver aqui. Na verdade, eu já estava com ela resolvida, deixa eu só explicar aqui qual que é essa questão. Pronto, essa questão aqui. Vamos lá, deixa eu apagar ela aqui para a gente fazer ela. Questão da prova de biologia. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui o... Como é que eu faço aqui, não? Não é aqui. Tá, de qualquer forma dá pra gente fazer aqui tranquilo. Vamos lá, questão de número 111. Eu vou ler ela aqui. A deficiência da enzima lipase ácida, causa uma doença em que o portador apresenta células que não degradam colesterol esterificado, nem triglicerídeos, resultando no depósito desse composto em diversos órgãos, principalmente no fígado. Tá bom. Essa fonte aqui a gente vai ignorar, mas geralmente é interessante que você a leia. Então vamos para o comando da questão. Essa doença resulta da insuficiência funcional de qual estrutura celular? Pessoal, essa questão aqui é de citologia. Tá bom, deixa eu escrever aqui. Citologia, o estudo da célula. Quando a gente fala de estudo da célula, é necessário que você entenda quais são as estruturas que tem dentro dessa célula. Nós temos diversas, as principais são mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribossomos, lisossomos. Todos esses eu vou falar de cada um deles. Tá, mas essa questão quer saber o quê? Essa doença que foi abordada na questão, ela vem de qual problema, de qual estrutura? Então, estrutura celular, nós temos lisossomos. Vamos analisar logo cada uma delas. Lisossomos. Lisossomos vai ser o gabarito da nossa questão, mas eu vou falar dele posteriormente. Vamos logo para as outras alternativas, tá bom? Vou falar de todas elas. Os ribossomos, pessoal, são organelas citoplasmáticas celulares que são produzidas nos lisossomos. Nos lisossomos. Produzidas nos lisossomos, os ribossomos que são responsáveis pela síntese proteica. Síntese proteica. Tá bom? A questão não fala disso em nenhum momento, não fala de síntese proteica, portanto, essa alternativa já anula. Mitocôndrias. As mitocôndrias, você tem que lembrar de duas coisas. Elas são responsáveis pela respiração celular, tá bom? Respiração celular. E também são responsáveis também são inclusas na teoria endossimbiótica, tá bom? A teoria endossimbiótica, se você não sabe, endossimbiótica, simbiótica. É uma teoria na qual fala que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, que são outro tipo de organelas que só são encontradas em vegetais, ambas elas vieram de um ancestral comum e elas tinham um metabolismo próprio, ou seja, elas tinham vida, tá bom? Então, basicamente isso é a teoria da endossimbiose. Peroxissomos. Os peroxissomos também são outras organelas citoplasmáticas celulares. Tá. Mitocôndrias, a questão também não fala, voltando para mitocôndrias, a questão não fala em nenhum momento de respiração nem de endossimbiose, então a gente anula ela. Peroxissomos. Peroxissomos são organelas que são responsáveis pela desintoxicação celular. Tá bom? Desintoxicação. Os peroxissomos que são produzidos no retículo endoplasmático liso, ou então também podem ser originados da divisão de outros peroxissomos. RL é o retículo endoplasmático liso, só para reforçar. E quando a gente fala de peroxissomo, você tem que lembrar daquele composto químico que se chama o peróxido de hidrogênio. Ele vai neutralizar esse peróxido de hidrogênio a partir de uma enzima chamada catalase, tá bom? Muito importante essa enzima. Tá certo. E a questão não fala de desintoxicação celular, nem dessa enzima, nem desse peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio. Então a gente anula ela. Retículo endoplasmático liso seria o nosso distrator dessa questão. Por quê?
quando a questão fala de colesterol esterificado, triglicerídeos, todos esses compostos fazem parte dos lipídios, que são as gorduras. E a função do retículo endoplasmático liso, também chamado de retículo não granuloso, é justamente fazer a síntese lipídica. Fazer a síntese lipídica. Síntese de lipídios. Então você poderia cair nessa dúvida aí, mas não seria retículo endoplasmático liso, justamente porque esse não é o enfoque da questão. A questão aborda a enzima lipase ácida e aborda também a localização dessa enzima que se encontra no fígado, tá bom? Então agora a gente vai para então a gente anula aqui a retículo plasmático liso. Vamos agora entender o porquê de seus lisossomos. Os lisossomos são organelas responsáveis pela neutralização de substâncias tóxicas. Quais são essas substâncias tóxicas? É tudo aquilo que o seu corpo vai entender que não é necessário para ele. Então a gente pode abordar o álcool, medicamentos, todos eles vão ser degradados, ou seja, vão ser volatizados, vão ser depletados, ou seja, removidos nos lisossomos, tá bom? Então, quando você lembra também de álcool, outra dica que eu dou pro álcool, quando você lembra de álcool, você lembra de cirrose, né? Quando há excesso de álcool, pessoas que são alcoólicas, elas sofrem o chamado de cirrose. Isso tudo vai acontecer no fígado, e também é o fígado quem vai neutralizar essa substância. Justamente esse fígado que também é abordado na questão, tá bom? E sobre a enzima lipase ácida, a gente tem que também entender que essa neutralização das substâncias tóxicas que eu acabei de falar, como é que ocorre essa neutralização? Ela ocorre por meio da liberação de enzimas, tá bom? Enzimas que eu posso falar posteriormente o que são elas, mas um exemplo de enzima que nós temos é a lipase ácida. É a lipase ácida, que pertence ao grupo das hidrogenases ácidas. Lipase ácida pertence ao grupo das hidrogenases. Então, só daí você já tira que é gabarito letra A, tá bom? Muito interessante.